estamos aqui com a Frente Parlamentar de Apoio ao Gás Canalizado, desenvolvimento do gás natural do Estado de São Paulo. Então, hoje nós estamos aqui na quinta reunião ordinária, a primeira desse ano, né, Flávia? A primeira desse ano. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso palestrante. Cadê o nome dele? Professor doutor Edmilson Moutinho dos Santos. Antes, porém, eu vou colocar em votação a ata da reunião anterior. Acho que todos receberam, né, a ata da reunião. Se alguém tiver que fazer alguma consideração, por favor, fique à vontade aí. Então, eu acho que está aprovada, né? Eu quero aqui, antes de passar a palavra para a professora, agradecer a presença da Paula Campos, que é a diretora de Regulação Técnica e Fiscalização do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado da Arcesp, Marcelo Guimarães Santos, superintendente de Fiscalização de Gás Canalizado, e a Regina Rocha, superintendente de Regulação de Gás Canalizado, todos da Arcesp. Sejam bem-vindos, todos os senhores e as senhoras. E, sem muitas delongas, vamos passar aqui a palavra para o professor Edmilson, que ele vai falar sobre o tema Futuro do Gás Natural, sugestões para uma agenda de proposições para São Paulo e Brasil. O professor Edmilson Moutinho dos Santos é engenheiro e economista formado pela Universidade de São Paulo, doutor em Economia de Energia pelo... Agora... É isso aí que ele falou, tá? Professor associado do Programa de Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Economia e Políticas Energéticas do Centro de Pesquisa e Inovação em Gás, projeto da Universidade de São Paulo, apoiado pela FAPESP e pela Shell Brasil. Coordenador do Programa GasBras, Rede P&D para Gases Não Convencionais, e projeto multi-institucional e apoiado pela FINEP. Desenvolve atividades de pesquisas e estudos avançados focados no uso sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio, bem como na gestão, transporte, armazenamento e uso do gás carbono, CO2. Contribui para o avanço da inovação e difusão do conhecimento em temas relacionados à energia, em seus aspectos econômicos, regulatórios e políticos. Professor, mais uma vez, obrigado pelo seu pronto atendimento, pela sua atenção, e o senhor fique à vontade aí, tá? Muito obrigado, deputado, pelo convite. Faz tempo que eu recebo as chamadas da Frente Parlamentar, das reuniões ordinárias, aqui que eu não estou trabalhando bem com ele aqui, né? Agora foi. Isso. Mas é a primeira vez realmente que eu consigo estar presente aqui. Por sorte, eu fui convidado para passar uma mensagem. E a ideia... Aqui nós estamos falando com muitos amigos, todos são convictos fãs do gás, né? Então, é um pouco reforçar conceitos, reforçar convicções, no sentido de trazer um pouco o olhar da academia, que tem o privilégio de poder explorar as ideias mais de longo prazo, não está tão atabalhoada pelas demandas de curto prazo. Isso é um pouquinho de reforçar convicções do presente com olhares positivos do amanhã, né? Eu coloquei uma apresentação, vou tentar ficar entre 30 e 40 minutos no máximo, porque eu tenho mais interesse de ouvir e de debater do que realmente de fazer uma aula aqui, né? E não é uma aula, como eu digo, eles são todos colegas aí da indústria do gás, e são reflexões e são provocações, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer uma boa provocação. Então, acho que aqui esse é o desafio, né? Bom, minha filiação hoje se divide entre o próprio IEE. O IEE são aquelas fotos da esquerda ali, que ninguém sabe o que é o IEE, mas todo mundo sabe o que é a Caixa Forte do Tio Patinhas, ali da esquerda, né? É uma instituição antiga na USP, a gente deriva dos laboratórios da elétrica, da Poli, né? Já nos anos 40, e o IEE é um dos institutos independentes da USP mais antigos, e ali nós temos as atividades de pós-graduação em energia e hoje também em ciências ambientais. Então, temos os dois programas, são dois programas de excelência da CAPES, com nota 7 e nota 6, então nós estamos hoje
Na vida acadêmica, estamos no top, né? E temos ali a nossa planta solar, que é a menor planta de geração elétrica do Brasil, conectada na rede e certificada pela ANEEL, né? É a menor planta, que é uma planta solar ali dos projetos de pesquisa do professor Ziles. À direita é o Centro de Inovação do Gás, é bem menos conhecido, é recente, mas é super fancy ali, né? Super bonito o ambiente ali, estão todos convidados para nos visitar. O Dirceu já teve a oportunidade de nos visitar muitas vezes, é um grande apoiador. O Gross também já esteve lá, o Brescia também já esteve lá. Todos que tiverem interesse de conhecer o nosso Centro de Inovação em Gás, o deputado já está convidado até para dar uma palestra para nós lá. Vamos agendar uma palestra sua lá para o nosso centro, né? No Instituto, a gente trabalha com gás desde muito tempo, principalmente desde que chegou o gás da Bolívia. Em 98, o gás da Bolívia está chegando. Paulista não queria saber de petróleo. Eu estudei petróleo, o Laércio estudou comigo lá no Instituto Francês do Petróleo. Estudamos petróleo. Chego em São Paulo e não tem aluno para assistir a aula de petróleo. Paulista só quer usar petróleo, não queria saber de petróleo. O pré-sal agora mudou tudo, né? Agora, com essa história do pré-sal, o paulista está super interessado nos temas de petróleo, mas não tinha aluno. E havia um interesse muito grande em relação ao gás. O gás estava chegando, ninguém sabia o que fazer com ele. Fora da própria Comgás, o conhecimento de gás era zero, né? E havia uma demanda de jovens que queriam entender um pouco os desafios do gás da Bolívia. E nós começamos, então, a desenvolver trabalhos de pesquisa. Acho que fomos os primeiros, né? E, certamente, aquele livro azul publicado em 2001 deve ter sido da nova geração, porque tem alguns livros lá dos anos 80, mas da nova geração, quer dizer, do gás da Bolívia para frente, é o primeiro livro publicado por autores brasileiros falando da atualidade de gás. Foi um apoio de P&D da Petrobras, do Compete, né? E recomendaria, estamos super tentados a atualizar o livro ao longo deste ano, porque outro dia eu fui folheá-lo outra vez, continua super atual. Lamentavelmente, um livro de 2001 continua super atual. Um pouco era porque ele via o futuro com precisão, mas um pouco é que nós continuamos patinando com o mundo do gás, né? Então, o nosso livro continua super atual. E, do outro lado, é o nosso Centro de Gás, é hoje o maior projeto da FAPESP, é um dos CEPIDs, aqueles projetos de longo prazo da FAPESP, é o maior CEPID da FAPESP, e é o único financeiramente autossuficiente, porque ele é apoiado pela Shell, dentro dos programas de P&D da ANP. A Shell escolheu o Centro de Gás e a Universidade de São Paulo como um dos parceiros estratégicos em seus P&Ds. Diferente da Petrobras, que tem seus centros de pesquisa, a Shell não quer ter seus centros de pesquisa, a Shell quer desenvolver pesquisas junto com as universidades. Escolheu a UFRJ, a Unicamp, a USP e mais umas duas ou três como parceiros estratégicos. O site do RCGI está lá disponível. Nós temos hoje, da primeira leva, 28 projetos. Hoje já são mais 42 projetos. Já estamos falando em mais de 100 milhões de reais investidos só pela Shell, né? E aqui fica aí uma primeira provocação para os meus amigos aqui da Petrobras. É a primeira vez na história, de toda essa longa história de gás, que eu vou falar de gás e não vai aparecer um único logo da Petrobras, né? É a primeira vez, e isso é uma provocação mesmo, né? Bom, o futuro do gás natural. E aí eu mudei o subtítulo, porque eu quis trazer um conceito que nós publicamos lá atrás, e cada vez mais eu vejo ele como um desafio, que é a construção da civilização do gás, no Brasil e no mundo. E, para isso, então, eu vou passar por essa agenda, falar dos cenários globais, qual é o futuro do gás no mundo, falar um pouquinho dos cenários do gás para o Brasil e para São Paulo, e aí colocar a questão: gás é uma energia de transição ou de destino? Essa questão, nós temos que responder isso. Senão, tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre o gás pode estar comprometido se nós não respondermos essa questão com precisão e não soubermos levar essa mensagem para fora daqui, com precisão. Fazer escolhas. Algumas reflexões, então, sobre a civilização do gás, e aí eu vou deixar aberto para a gente discutir. Só trouxe uma provocação para o próprio deputado lá no meu último slide, mas depois eu chego lá, né? Olhando o futuro é incerto,
ninguém sabe qual vai ser. Certamente, tudo que eu vou mostrar aqui, são poucos slides, não serão verdadeiros. Existem muitos cenários consolidados, os mais estranhos possíveis, e o mais estranho dentro do que foge do padrão é o cenário do Greenpeace, que eu diria que está mais como uma proposta de modelo energético do que um cenário, né? Eles não contam direito como é que se chega ali, né? Uma eliminação total e rápida das energias fósseis. Todos os demais cenários da Agência Internacional de Energia, da própria Shell, que tem tradição nesse exercício de cenarização. Hoje já existem alguns cenários da Petrobras que nunca foram publicados, nós não conhecemos ainda esses cenários da Petrobras, e os do Conselho Mundial de Energia, que são aqueles que eu tratei um pouco mais no texto que eu encaminhei para vocês, quem tivesse interesse de ler, né? Esses cenários mostram o quê? Que nós ainda dependeremos, durante muitos anos, de energias fósseis, mas, dependendo do cenário, cada vez mais o vetor campeão entre as fósseis é o gás, né? Então, olhando essas figuras, o que é ideia forte presente em todos os cenários é uma ampliação das renováveis. Eu acho que essa é uma tendência que não tem retorno, uma ampliação das energias renováveis, e isso todo mundo fala, isso está nas folhas dos jornais e tudo mais, mas também, vejam lá a cor cinza, é a presença crescente do gás, né? E aí, no texto que eu passei para vocês, a gente discute um pouco nas entrelinhas desses cenários, quais são as condições, né? E a discussão que eu tentei mostrar para vocês é que nós estamos fora dos cenários mais otimistas que permitiriam um avanço mais substancial das próprias energias renováveis e da eficiência energética. O mundo está muito conturbado, as necessidades de geopolítica mais mundiais, mais universais, que permitiriam uma ampla transferência de tecnologias e uma ampla inserção dos países mais pobres no mundo das renováveis e da eficiência energética, não está presente. O mundo está cada vez mais conturbado, cada vez mais vivendo em ilhas, e nós estamos vivendo um cenário que, por incrível que pareça, não é favorável às renováveis, à eficiência energética, mas pode ser muito favorável ao gás, no sentido que passa a ser o melhor vetor para o ganho de sustentabilidade. Quer dizer, não é... E aqui, sustentabilidade, eu vou fechar a fronteira no tema que é o tema quente. É claro que existem outras dimensões de sustentabilidade, mas vamos falar de emissões de CO2. Emissões de CO2, o gás não é o top, porque emite-se CO2, nós ainda estamos falando de combustão, né? Mas o gás é a opção, né? É o plano B mais sustentável. Só que esse plano B, cada vez mais, se revela como o plano A, porque o plano A parece inviável dentro do ambiente geopolítico que a gente está vivendo hoje, né? A revolução do xisto que ocorreu nos Estados Unidos parece que consolidou no mundo uma ideia da revolução do gás, né? Essa revolução do gás já havia sido proposto pela Agência Internacional de Energia alguns anos antes, em 2011, mas não tinha pego muito essa mensagem da era do ouro para o gás, né? O que ocorreu nos Estados Unidos, essa revolução do gás nos Estados Unidos, parece que gerou uma febre do gás, né? E agora todo mundo quer ter muito gás, gás barato e gás disponível e segurança energética, né? Primeira mensagem que eu trago como provocação: dá para desenvolver a civilização do gás sem o cenário altamente favorável dos Estados Unidos? Porque o que ocorre nos Estados Unidos só vai ocorrer nos Estados Unidos. Aquele cenário altamente favorável ao gás não vai ocorrer no Brasil. E isso eu posso bater o martelo sem provas. É óbvio que isso não pode acontecer aqui, né? Com preços que se descolam do petróleo de forma totalmente fora da realidade, da paridade energética. Então, hoje desenvolver gás para caminhão nos Estados Unidos virou mole, mesmo num país que era avesso ao uso de gás no transporte, né? Mas porque as diferenças de preços em relação ao diesel são absurdas lá. Mas aquilo não vai ocorrer aqui. Então, a minha mensagem aqui é mais desafiadora. Como construir a civilização do gás dentro de um ambiente competitivo de preços relativos menos favoráveis? E eu acho que dá. E nós temos que descobrir esses caminhos, porque esse que será a nossa realidade. Eu vejo muito debate de como criar aqui as condições americanas, mas eu acho que isso é um debate perdido.
Se essa for a nossa agenda política, eu acho que nós não vamos muito longe, porque não vai ser possível, né? Esse cenário sugere um papel mais robusto para o gás na matriz. Mais robusto quer dizer o quê? 20%, 25%, para passar dos atuais 20% para 25%, alguns cenários chega a 30%. E o gás passa a ser o principal energético da matriz energética mundial, né? O gás é um energético de transição ou de destino? Gás ainda é coisa de país rico. E gás em país rico já vivencia um ambiente onde as principais infraestruturas estão lá. As redes de transportes estão lá, as redes de distribuição estão lá. Quem vê os mapas de transporte de gás nos Estados Unidos deve ser muito mais complexo do que a nossa própria rede elétrica, né? É uma coisa absurda o que tem de investimento em infraestrutura. Nesses países, o debate gás é um energético de transição ou de destino se coloca dentro de uma comparação relativa de quilowatt-hora por quilowatt-hora, né? Por impactos de emissão de CO2 comparativos. E, nesses ambientes, o debate dominante é que o gás é um energético de transição. Essa está se consolidando como verdade absoluta. Mas eu acho que, para a nossa realidade, a gente tem que pôr isso em questão. Nós temos como construir essa indústria do gás se vendermos a imagem de que ela é de transição? E transição quer dizer o quê? Transição, se for de 100 anos, não é transição. Mas se transição for de 10 anos, esquece, ninguém vai investir em gás. Ninguém vai fazer o sacrifício e os esforços necessários. Até o deputado vai esquecer a frente parlamentar de gás, se for em 10 anos, porque não vai ter graça. Esse negócio tem que ter... Se nós queremos o gás, nós precisamos vender a imagem de que isso é uma opção de destino, assim como foi o pró-álcool lá atrás, quando a gente vendeu essa história que era uma jabuticaba brasileira, mas que nós apostamos nela como uma energia definitiva, mesmo recebendo críticas do mundo inteiro, porque, naquela época, álcool era visto como uma esquizofrenia, uma coisa maluca, né? Mas nós apostamos como uma energia de destino, uma opção energética para valer, para ficar. E está aí há mais de 50 anos. E hoje é visto como uma das nossas grandes âncoras, né? O gás, se quiser chegar lá, eu acho que tem que ser vendido politicamente como o pró-álcool foi vendido lá atrás, como uma energia definitiva. E aí sim nós podemos falar da construção da civilização do gás. Senão, nós não temos como adentrar nessa história da construção da civilização do gás. Bom, gás, então, para o mundo é uma realidade, talvez o energético mais certo de crescer na matriz energética mundial, e dentro da geopolítica conturbada de hoje, eu acho que é a moeda mais ganhadora no mundo, principalmente nos países onde a infraestrutura de gás já existe. E para o Brasil? Por que falar em gás natural para o Brasil? Bom, aqui é a nossa matriz energética lá de 2015. O Brasil é um ambiente, energeticamente falando, um ambiente mais confuso para o gás, porque ele compete com uma participação de energias renováveis que não existe no mundo. Lá fora, quando fala de gás, por exemplo, para geração elétrica, é para substituir carvão. Isso é um diálogo. Outro diálogo é usar gás para substituir a hidroelétrica da Amazônia. Isso é outro diálogo. É mais difícil vender essa questão, né? Deve subir na matriz energética brasileira até uns 20% entre 2035 e 2050, vai saber quando. Este é o Plano Nacional de Energia 2030, que está desatualizado, porque ele foi produzido antes do pré-sal. Então, se ele não considera o pré-sal, esquece, isso aqui já não existe como realidade. Mas, como o 2050 ainda não foi publicado pela IPE, a gente usa a referência existente. A referência existente, o gás chegaria em 2030 com 15%, que é pouco. O pré-sal exige mais. O pré-sal exige que o gás seja mais agressivo. Exige, e o será, queira ou não queira, porque não adianta. É uma tremenda disponibilidade de recursos naturais dentro da área mais desenvolvida do país, praticamente. Então, e essa mensagem não é fácil de passar para a sociedade. Quer dizer, o pré-sal muda as nossas perspectivas, e o problema não é o petróleo. O petróleo a gente põe no navio e manda para o mundo. O problema é o gás, porque a gente não sabe o que fazer com ele. O Brasil está fora das rotas exportadoras de gás. O Brasil, e o mundo está cheio de gás. O que não falta no mundo é gás.
O mundo inteiro se preparou para vender gás para os Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos querem vender gás para o mundo. Não existem mais compradores de gás fáceis para o Brasil. O gás do Catar está indo para a Ásia. O gás de Trinidad e Tobago, sei lá para onde vai, mas vai chegar na Europa. E o gás brasileiro, fora das grandes rotas? O gás brasileiro tem que encontrar mercado aqui mesmo. E 15% não é a mensagem correta. De qualquer forma, já dizia ali o plano que o gás seria o energético que teria maior crescimento dentre as fósseis. É o único dos fósseis que teria um crescimento entre 2030 e 2006 maior do que o consumo total de energia. Só perde para renováveis. Agora, este é o pré-sal, meus amigos, e o pré-sal está engatinhando. Nossos donos do pré-sal estão aqui, eles podem dizer a história do pré-sal nos próximos 30 anos. É violenta. O pré-sal é irreversível. E ele muda tudo. E nós temos que nos preparar. Nós ainda temos uns 10 anos de janela para nos preparar para o pré-sal. Se não nos prepararmos, nós vamos provavelmente adentrar em contradições energéticas absurdas. Inclusive, não descarto a possibilidade de amanhã termos que fechar os olhos para a queima de gás no mar. Inclusive. Hoje tem lá uma norma da ANP que o proíbe. Mas a história sabe que essas normas a gente olha com olhos mais abertos ou menos abertos, dependendo da realidade. Então, nós temos aí uns 10 anos para nos preparar para essa realidade. E aqui é o gás do pré-sal, que não aparece muito, mas é o grande desafio. Porque é um gás associado. É um gás caro, no sentido que nós temos que preparar toda uma infraestrutura para trazê-lo do mar para cá. É um gás caro porque ele vem com muito conteúdo de CO2. Nós temos que nos livrar do CO2 porque não podemos mais jogá-lo na atmosfera, como no passado não era um problema. Então, não é um gás que pode dizer ele é de transição. E a transição ser 10 anos. Não tem sentido. E a realidade do mercado paulista para o gás é o quê? Estagnação. Nós estamos todos aqui representando a indústria do gás, todos estamos de novo vibrando, porque as coisas estão voltando a andar, mas o passado dos últimos 5 anos foi uma demanda que não cresceu. Não cresceu porque o país estava em recessão, mas não cresceu porque também paramos de fazer políticas de gás. A Secretaria de Energia ganhou maior agressividade com a chegada do Dirceu, que é um petroleiro que vem do mundo do gás. Entende os problemas do gás. Eu acho que é a primeira vez que nós temos na Secretaria de Energia um petroleiro que vem do mundo da indústria do petróleo e gás. Construção da civilização. Visões distintas. É complicado. Há tantas visões sobre essa transição energética, ninguém sabe o que ela vai ser. A própria Shell é confusa. De qual é a visão da Shell da transição energética. Saiu a semana passada, ou 15 dias atrás, os novos cenários da Shell, em que eles propõem novas visões da transição energética. Convido-os a explorarem esses novos cenários. Meio estranho. A civilização do gás é uma tendência de buscar soluções para as emissões de CO2, ainda com uma base fóssil importante. E o gás, nesse sentido, tem o que contar. Eu sou um pouco radical e crítico a posturas, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, quando se colocou a lei do ônibus a gás, aqui, agora recente, a lei ambiental paulista, que fecha o transporte público, transporte coletivo da maior cidade do país para combustíveis fósseis, sem adjetivá-los. Eu estive dando palestra faz pouco tempo no Comitê do Clima da Prefeitura de São Paulo. A aposta do dia agora é eletrificar a frota. É uma aposta que vai muito na linha do que a gente vê no mundo. Mas tendo a dizer que, dada a incapacidade de financiar o subsídio ainda necessário para ônibus elétricos, e o tempo que ainda será necessário para que o ônibus elétrico adquira escala econômica e chegue nos custos atuais,
Tendo a dizer que daqui a 10 anos estaremos no mesmo patamar de hoje, não teremos resolvido os problemas de emissões locais, continuaremos matando com a queima do diesel e não teremos desenvolvido um mercado importante para a indústria do gás, com grandes ganhos ambientais imediatos, com tecnologias mais do que consolidadas, teremos perdido uma oportunidade por uma aposta, talvez, no time equivocada. Tudo é elétrico. Mesmo na universidade, tudo é elétrico. Biomassa é para gerar eletricidade, fósseis é para gerar eletricidade, hidráulica é para gerar eletricidade. Essa é a agenda do mundo e do Brasil. Elétrico. Tudo elétrico. Isso não nos leva à civilização do gás. Porque a civilização do gás não é aprisionar o gás no mundo da eletricidade. Aí o gás vira uma commodity, vai disputar com carvão, com pneu queimado, com lixo, com qualquer coisa. Isso não é a civilização do gás. Eu descarto. É claro que eu acho que, sim, nós teremos, e ainda bem que estamos cada vez mais conscientes disso, teremos papéis importantes para o gás na geração elétrica. E precisamos rever que papéis serão esses. Não vou falar disso. Mas a civilização do gás que eu defendo aqui é outra. Eu vou falar qual é. Para isso, a gente tem que ter uma ideia. Que é legal levar isso para a sala de aula. Aqui não faz muito sentido, porque todo mundo é da área de gás. Mas, mesmo aqui, quais são os usos dominantes da energia? Deputado, vou provocar o deputado. Os 3 maiores consumos de energia que os seres humanos têm: eletricidade, força motriz, energia mecânica, calor. Quanto é? Se isso for 100%, qual é a distribuição? Para a humanidade. O ideal seria 1/3 para cada um. Não, mas hoje, você fala... Na sua visão. Eletricidade. Pois é. O deputado aqui fala em nome dos paulistas, né? Mas essa é a visão dominante. Essa é a visão dominante. E incrível, porque o mundo é calor. O mundo é calor. É claro que no mundo digital de hoje a gente vê a eletricidade de uma forma muito intensa, porque ela entra nas coisas sensíveis. A Google lá, saiu no Estadão hoje, que a Google atingiu 100% de renováveis na matriz energética para os data centers deles. Mas 80% do consumo elétrico deles é para gerar frio naqueles data centers. Não são os computadores da nuvem. São os ar-condicionados que resfriam aquilo, que consomem energia ali. E aquilo não precisava ser elétrico. 80% do consumo de energia da humanidade é calor, porque nós somos bichos, nós não somos máquinas. E isso é difícil imaginar que isso vai mudar. E aqui são números que comprovam. A matriz energética mundial em 2010, e hoje é a mesma coisa, 80% é calor. A civilização do gás é brincar com o calor. Eletricidade está crescendo? Sim, aqui o vermelho são as curvas de crescimento do consumo de eletricidade. No mundo, à esquerda, em países emergentes, às vezes são os pontilhadinhos, é ainda mais rápido, mas o azul, ninguém fala. A velocidade de crescimento da eletrificação está diminuindo no mundo. Quer dizer, tudo vai ser elétrico? Nós vamos ser tudo elétricos daqui a 50 anos? Os números de hoje não chegam lá. Teria que ter uma revolução tremenda de tecnologia, e isso não é possível em menos de 40, 50 anos para você reverter essas curvas. Quer dizer, há uma eletrificação crescente? Sim. Há um consumo crescente de eletricidade? Sim. Mas a velocidade desse crescimento está diminuindo rápido. A única exceção somos nós, um país que engole elétron para tudo. E é por isso que, deputado, representando aqui a visão paulista dos consumidores de todos, tem essa visão do domínio da eletricidade. Nós somos um país que vem da história de Itaipu, das histórias depois de Angra, etc., de um país que construiu demandas elétricas que não precisariam estar lá. Quantidades de eletrotermia absurdas. O único país do mundo que usa eletricidade para aquecer água na cabeça das pessoas, 8 kW na cabeça de um sujeito pelado no ambiente molhado. E acha que isso é seguro. Não há nenhum lugar no mundo que alguém entraria naquele chuveiro.
Mas isso é um histórico cultural, energético, que a civilização do gás é a entender que gás é uma energia definitiva. Definitiva não quer dizer para sempre, quer dizer por muito tempo. Porque, se nós quisermos construir a civilização do gás, a gente tem que convencer as pessoas que esse chuveiro elétrico não devia estar lá. E só vamos poder fazê-lo dizendo que isso é para muito tempo. E aí eu entro nas minhas conceitos, críticas e algumas sugestões. Conceito, ousado, definição. É ousado isso aqui. Eu reconheço que o meu livro de 2001 continua sendo ousado hoje. Eu falava da civilização do gás lá em 2001. Gás será fonte exclusiva? Não. Assim como a eletricidade também não será, o gás não vai ser, assim como o petróleo e carvão nunca o foram. A diversificação energética é uma tendência ganhadora. É evidente que nós vamos caminhar cada vez mais por uma diversificação. Porém, qualquer transição será suficientemente longa para justificar os sacrifícios, inclusive financeiros, que nós precisamos fazer para a construção da civilização do gás. Se a transição é de 50 a 100 anos, isso não é mais transição, isso é uma nova civilização, que vai durar 100 anos. E tá bom, faz sentido construir redes de gás da Comgás, faz sentido construir uma malha de transporte, faz sentido convencer os consumidores a usarem gás e fazer os investimentos necessários para tal, se eles estão vendo o gás como uma opção de 100 anos. Agora, se é de 10 anos, esquece, isso não vai acontecer. A nova civilização é civilização do gás. O gás substitui os outros fósseis? Sim, com vantagens, inclusive a biomassa tradicional, inclusive queimas inadequadas de madeira. O gás combina e ancora e pavimenta para o futuro todas as renováveis. O gás terá um papel crescente na geração elétrica? Sim. No Brasil, o diálogo vai ser confuso. Nós temos que entender, nós temos que apostar. Vamos continuar construindo Belo-Montes no meio da Amazônia? Ou vamos apostar no gás, que ainda é desafiador, ainda demanda recursos, ainda demanda investimentos de longo prazo, mas, bem ou mal, está aqui perto de casa, mais perto de casa, e é um recurso sem outro demandante, por enquanto. E um problema se não arrumarmos demanda para ele, porque aquele petróleo ninguém vai deixar lá. Não acreditem no grupo de interesse que vier dizer que nós podemos parar a produção do pré-sal para as gerações futuras. Isso não existe. A gente está vendo o que está acontecendo. O governo está acelerando os leilões porque precisa de dinheiro já. Ninguém vai parar a indústria do petróleo. A indústria do petróleo financia o Estado que está quebrado. Isso não existe. E se o petróleo vai avançar, o gás vai atrás, nós temos que arrumar demanda para ele. É tão simples quanto isso. A civilização do gás não é submeter o gás à eletricidade. É o quê? A civilização do gás é desenvolver usos inovadores, sustentáveis e eficientes dos gases. Por exemplo, nós estamos precisando só de mais uns 30 mil reais, que o Bressa vai hoje se comprometer a arrumar para mim, né, para produzir, para publicar 3 estudos que nós fizemos com o apoio da Arcesp, nos PIDs da Comgás, que conta o que são usos inovadores do gás em 3 setores industriais importantes para São Paulo. Está pronto o estudo. Problema, falta publicá-lo e levá-lo para os usuários, levá-lo para a indústria. Eu me comprometo, depois que o Bressa abrir a carteira, e eu publicar isso, eu prometo que eu entrego em 15 dias, né, de dar um exemplar para todo mundo que estiver sentado aqui. Promessa. Eu convenço o editor. Você está numa casa Né? de promessa. Promessa. Mas tem que estar. O estudo está feito, um estudo lindo. Nós fizemos um estudo bonito, que chegamos a levar para o ministro de Energia, junto com o apoio da Comgás inicialmente, depois com o apoio da indústria do GLP, porque tem a mesma mensagem, e em seguida com a Gás Natural Fenosa, que foi uma crítica ao conceito de eficiência energética que aparece no Plano Nacional de Eficiência Energética, que não discute a questão da água quente. E tudo que se discute no PINEF, se a gente substituir chuveiro elétrico por gás, a gente atinge as metas do PINEF com o pé nas costas. E lá nem se fala disso. E o Plano Estadual de Eficiência Energética também não o fala. Tem que incorporar a substituição de chuveiro elétrico por gás na água quente no Plano Estadual de Eficiência Energética.
porque não se vê o uso do gás como uma opção de eficientização energética. Não tem nada de novo. O GTI, o Gas Technology Institute de Chicago, trabalha com soluções inovadoras do gás há dezenas de anos. As tecnologias estão inovadores para o Brasil, as tecnologias estão disponíveis. Inovadores é criar as condições para que elas sejam absorvidas no Brasil. Inovadores não é magia de cientista, é magia de políticas públicas. Gás é isso. O uso de inovadores do gás na civilização do gás é substituir, é participar do transporte, sim. O PID que nós fizemos com a Gás Fenosa, esse nós conseguimos recursos da FAPESP, foi o único, infelizmente, em que nós conseguimos recursos para a FAPESP, que é o uso de gás em caminhões de lixo. O livro vai sair em breve. De novo, esse eu não posso prometer entregar todos de graça para vocês, mas quem tiver interesse no tema, me deixa o cartãozinho, porque o editor está bancando uma parte importante do custo. Né? Um outro estudo nós fizemos para a Comgás. Aí o Brest precisa abrir o outro bolso também, né? Porque esse daqui também está pronto. É uso em transporte público, é para ônibus a gás. Estudo lindo. O Gross participou do lançamento desse estudo lá na Fiesp. A sala estava lotada. E lindo, estudo lindo. A mensagem nunca foi tão atual. Mas os estudos estão feitos, a universidade tem dado a sua contribuição. O problema é nós conseguirmos levar as mensagens para fora da universidade. E a indústria precisa nos ajudar a isso. Ela tem nos ajudado muito a patrocinar as reflexões. Mas não basta patrocinar. E aí é uma mensagem para a Arcesp. O manual de P&D de vocês tem que deixar muito mais claramente que a informação tem que divulgar. E não basta as 3 páginas síntese no site da Arcesp. Ninguém da indústria, que não seja da indústria, visita o site da Arcesp. Tem que ser realmente uma ampla divulgação, inclusive em formas de livro. O deputado teria que conhecer todas essas... Onde ele for, ele deveria levar os livrinhos para nós aí. A Frente Parlamentar de Gás deveria ter esses livros de graça em conteúdos grandes para eles levarem onde eles fossem. E para o Brest editar para nós. Né? Por fim, a civilização do gás é igualmente criar condições de acesso e de suprimento seguro do gás. É expansão de rede? É. E aqui fica uma mensagem. Hoje há críticas voltando, e isso vai e volta. As tarifas que se aplicam no gás para a distribuição de gás em São Paulo são absurdas, e se a gente vai comparar com o que existe no Brasil, realmente parecem absurdas. As tarifas residenciais em São Paulo são absurdas, e devem ser mesmo, porque não é possível que 2% de consumo represente 20% da renda da empresa. Então, tem alguma distorção maluca aí. Mas, enquanto formadores de políticas públicas, fechemos os olhos para essa questão, por enquanto. Porque essas eventuais ditas distorções tarifárias é o que tem permitido São Paulo se destacar e permitido que as distribuidoras continuem investindo, mesmo em um cenário onde o cenário de demanda não está claro. Quer dizer, São Paulo tem feito a sua lição de casa de investir na infraestrutura de distribuição de rede, graças a essas tarifas que o leigo pode interpretá-las como absurdas. Mas elas são essenciais, pelo menos por uns 10 anos, porque a rede precisa crescer muito e muito rápido. Então, não vamos questionar essa questão já. Isso é um dos custos sociais que nós, enquanto sociedade, precisamos pagar para entrar na civilização do gás. E eu acho que está sendo bem feito. Vamos olhar, sim, se os investimentos são bem feitos, se os investimentos não são superfaturados, e aí temos um órgão regulador poderoso e legítimo, e já com um histórico de atuação consolidado, que está aí para isso. Mas não vamos entrar nessa mania de discutir as tarifas de gás para tentar, através da tarifa de gás, chegar perto do preço do gás que existe nos Estados Unidos. Isso não existe. Isso é impossível chegar no preço do gás dos Estados Unidos achatando as tarifas de distribuição de gás. Você não vai chegar lá e vai matar a dinâmica de investimentos que nós estamos vivendo hoje. É isso que vai acontecer. Mas também é pensarmos, sim, em modais alternativos. Um dos estudos que a gente faz lá no Centro de Gás é falarmos sobre as escalas de small scale LNG, né? O mundo,
A civilização do gás fora dos países desenvolvidos não podem esperar os dutos chegarem. O gás tem que chegar antes dos dutos. E as tecnologias estão consolidadas, e houve, nos últimos 10 anos, uma revolução no mundo do GNL. A pequena escala de liquefação de gás está super competitiva, nós estamos fazendo estudos. Hoje a gente substitui, nos nossos pequenos cenários que a gente está agora terminando, hoje a gente substitui diesel em todas as cidades de São Paulo com GNL de pequena escala. Em todas as cidades de São Paulo, com os custos atuais, a gente consegue substituir diesel. Depois que tivermos terminado esses cenários, espero publicar mais um livro. Esse, como não temos apoio da Congás, vamos ter que arrumar outro patrocinador. São Paulo encontra-se... Então, vamos lá. São Paulo encontra-se em situação super favorável para a construção da civilização do gás. E a civilização do gás é, antes, consolidar um hub tecnológico. São Paulo tem todas as condições para se transformar num hub tecnológico para o gás aqui no nosso continente. Aqui nós temos os programas de P&D estaduais das distribuidoras de gás. É o único estado que teve o cuidado de pôr essa cláusula no momento da privatização. Não há P&D no Rio de Janeiro, que tem uma história de gás muito mais longa, mas não há um P&D de gás no Rio de Janeiro. Então, São Paulo é o único estado que tem um vetor próprio. O RCGI e a USP têm sido agressivos, e a gente se beneficia de uma abordagem super agressiva que a FAPESP tem feito na área da energia. A FAPESP entendeu que tem que trazer para São Paulo muito recurso das petroleiras, dos P&Ds das petroleiras, trouxe a Shell, trouxe agora a Statoil, nós estamos namorando a Total. Os chineses ainda está mais difícil, porque a gente não tem muito contato, mas a nossa namorada de sempre é a Petrobras. E é lamentável que, nesse processo de ajuste, necessário, importante, fundamental, inevitável, mas é que a gente não esteja conseguindo preservar dentro da própria da Petrobras os seus compromissos de P&D junto aos parceiros tradicionais dela e junto à capacitação de recursos humanos. Se a Petrobras se ausentar disso, vai ficar difícil. Porque os demais parceiros ainda não têm escala para substituir a Petrobras nisso. Porém, oportunidades podem estar sendo perdidas. Então, desconhecimento do potencial energético do gás. Só nós falamos de gás aqui, pessoal. Se vocês saírem daquela porta, ninguém mais fala de gás. Ninguém mais fala de gás. Incapacidade. Nós somos uma igreja. Eu sou o pastor. Mas nós falamos como religião. Nós ainda não levamos a mensagem para fora daqui, não. Incapacidade de fazer escolhas energéticas coerentes. Nós não fizemos ainda escolhas energéticas coerentes, favoráveis ao gás. E no Brasil, gás como transição, eu acredito que é no gas. Se a gente sair dessa porta falando em gás como transição, eu já falei, eu já ouvi pessoas da Arcesp, em seus pronunciamentos, falar gás é a energia de transição. Eu já ouvi o secretário de Energia falar gás é a energia de transição. Eu já ouvi falar, muita gente falar gás é energia. Se a gente levar essa mensagem, gás de transição no Brasil é no gas. Porque ninguém vai fazer o que precisa ser feito para construir a civilização do gás. E, por fim, ausência de gás. E aí é uma outra provocação. Não será a Congás, não será a Petrobras, não será a universidade que vai criar a civilização. A civilização do gás, quem vai vender e quem vai criar e quem vai torná-la viável é o deputado. Não é um problema tecnológico, não é um problema energético, é um problema cultural, é um problema de decisão de sociedade. Quem tem acesso à sociedade para levar as mensagens corretas é o deputado, não somos nós. Por isso que eu fiz questão de vir aqui, deputado. Porque a mensagem tem que sair daqui. Nós podemos contribuir, nós podemos dar o apoio, nós podemos trazer os elementos para que o senhor tenha as convicções. Mas quem tem o diálogo com a sociedade é o senhor, não somos nós. Infelizmente, gostaríamos de ter. A universidade, infelizmente, é muito elitizada, muito fechada, fala para poucos. Gostaríamos de ser diferente, mas é assim que somos hoje.
Se vamos esperar a universidade se abrir para a sociedade. Aí daqui 200 anos. E, finalmente, eu fiz uma brincadeira. E aí são 2 últimos slides. Fui lá, claro, fui convidado pelo deputado e fui ver quem era ele, né? Tem lá o currículumzinho dele. O que me chamou muito a atenção... Essa foto aí é antiga, né? É antiga. Precisa mudar lá, né? É a foto antiga. Mas não está muito mal, não, ela... O que me chamou a atenção, como brincadeira e como provocação, é a sua liderança em várias frentes. E aí tem aí a frente do gás, a frente do transporte, lá aparece como a frente das hidrovias, mas, enfim, a frente do apoio à mineração, não sei se ainda são todas essas, o desenvolvimento dos municípios de interesse turístico. Eu, olhando com o olhar do gasista, eu trouxe para o senhor uma agenda integrada. Tudo isso dialoga com gás. Mineração é o nosso projeto FINEP, sobre rede, que é pensar o gás não convencional, na Bacia do Paraná. Isso está abandonado, a Petrobras não quer saber disso, é caro, tem problemas ambientais, mas há, antes de tudo, uma desinformação absurda em relação a esse tema. Nós estamos trabalhando com... É um grande projeto da FINEP, eu coordeno esse projeto lá no IEE, com várias outras universidades, que é tentar arredondar a informação sobre quais são realmente os problemas ambientais, os impactos, as dificuldades, o que é absurdo, o que é razoável de pensar em relação ao gás não convencional. Há boas possibilidades. O Brasil nunca vai ser o shale gas americano, mas há pequenas ilhas aí no interior da Bacia do Paraná que permitiriam um desenvolvimento de opções locais, já aproveitando o gás não convencional. Isso é mineração. Nós temos um trabalho com a Vale que ainda não conseguimos fechar, porque a Vale também estava nesse processo de reestruturação financeira, etc., mas tem avançado, não é um projeto, que é um dos segmentos mais difíceis de penetração do gás, a substituição de diesel em caminhões de Minas, caminhões off-road, de grande porte. É um dos ambientes onde a competitividade do diesel é quase imbatível, nesse segmento. Pois bem, há na agenda internacional, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, os países mineradores, uma agenda certa do GNL para a substituição de caminhões de diesel, de grandes caminhões, né? E caminhões de grande porte, não off-road, mas caminhões de grande porte, houve um projeto de P&D da Comgás, converter um Scania de grande porte. É o único... Como é que nós não fizemos barulho em todos os jornais no mundo? É o único caminhão de grande porte que roda bifuel, gás etanol. E roda bem. E é eficiente. E mais importante que isso, ele é um laboratório ambulante, ele está com todos os sistemas de medição lá. Problema? A empresa, dona do caminhão, quer desconvertê-lo, porque ela precisa do caminhão para outras coisas. E aí vamos perder um laboratório. Um laboratório que foi um P&D da Comgás. O senhor fala de hidrovia e de cidades turísticas. Nós temos que usar as nossas hidrovias para levar gás. E os chineses têm uma indústria disso, de uso das hidrovias para levar gás. GNL ou GNC. Não tem nada de novo, tem é de vencer barreiras. Né? Nós poderíamos já termos aqui todas as nossas balsas de Ilhabela, todas a GNC, todas, com uma propaganda de ganho de sustentabilidade enorme, porque aquela fumaceira que aquelas balsas fazem em cidades turísticas não é bonito, não casa bem. E, por fim, cidade turística, turismo de qualidade, passa, antes de mais nada, por conforto. Conforto de qualidade passa necessariamente por suprimentos energéticos de boa qualidade em cidades muito desconectadas das redes. O suprimento energético nas cidades turísticas paulistas são precários, porque eles são muito oscilantes. Então, não dá para você construir infraestruturas fixas para essas demandas muito oscilantes. O gás tem um papel enorme para melhorar a qualidade energética de pousadas. E eu revitalizaria, mas aí sim, com
com maior intensidade, o conceito que a Comgás colocou, que me pareceu muito bom. Sistemas móveis de GNC, que poderão ser de GNL, se as demandas crescerem, e que possam migrar. O sistema muda de Campos do Jordão para a Baixada entre verão e inverno. A lógica é perfeita, só não dá para ser viaduto. Mas podem ser sistemas móveis que alimentam mini-redes locais. E dá para melhorar muito a qualidade energética dessas cidades turísticas, e o gás tem um papel enorme. Será lamentável se daqui 10, 15 anos o gás do pré-sal estiver cruzando a costa paulista e não estiver entregando gás para cidades locais, como acontece no Rio de Janeiro até hoje. Obrigado. Muito bom. Hoje tivemos uma verdadeira aula, né? Aula provocativa. Mas parabéns, professor. Parabéns mesmo. Eu, particularmente, fico assim bastante satisfeito, porque eu estou aprendendo aqui. Nós somos nada mais, nada menos do que um instrumento da sociedade, né? Nós estamos aqui para fazer a interlocução da sociedade, tentar diminuir um pouco essa distância entre o poder público e a população. E, obviamente, que a gente procura cumprir a nossa parte da melhor maneira possível. Independentemente da nossa formação, eu sou professor de matemática, quando nós somos escolhidos para representar a população nesse parlamento, eu acho que é obrigação nossa procurar os caminhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é por essa razão que eu particularmente, dentro da Assembleia, utilizo muito as frentes parlamentares, porque é um instrumento que nós temos aqui dentro que possibilita trazer a sociedade para essa discussão, que aqui não é nada mais, nada menos do que a caixa de ressonância da sociedade. O problema maior é que nós não encontramos sustentabilidade, né? Sustentação da porta para fora. Se você pegar a imprensa, pegar os jornais, grandes jornais, você vê a página dedicada à Câmara Federal, ao Senado, vê outra página dedicada à Prefeitura da capital e a página da Assembleia Legislativa. Se você não acessar o site da Assembleia, você não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Obviamente que, quando houver qualquer escândalo, isso vai aparecer. Mas, de bom, as coisas não acontecem. Por exemplo, a Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios de Interesse Turístico, que é a Lei 1.261/2015, é uma lei de nossa autoria, que cria 140 municípios de interesse turístico. Por que ela foi criada? Foi uma lei exaustivamente debatida durante 4 anos, até chegar na formatação final da lei. São Paulo é o único estado da federação que transfere recursos para o fomento ao turismo. Nós tínhamos 67 cidades que eram instâncias, balneárias, turísticas, climáticas e hidrominerais. E, a partir do momento dessa lei, passamos a ter 70 cidades que são instância e 140 de interesse turístico. É uma segunda categoria de instância, para atender principalmente municípios menores do nosso estado, que têm um potencial turístico, entretanto, não tem o recurso para fomentar o turismo. E São Paulo é o maior emissor e receptador de turistas do Brasil. A cidade de São Paulo é o maior, os turistas vêm fazer negócio aqui. Só que eles procuram uma outra atividade, vida noturna, compra, gastronomia, e essas cidades podem oferecer. Então, a partir do momento, esses municípios, ontem mesmo aprovamos mais 46, com 51 que foram aprovados, já são 97, então faltam 43 para totalizar os 140. Esses municípios receberão um recurso do Estado para fomentar o turismo, né? Mas aquilo que o senhor falou, tudo isso não, tem que ser agregado a esse tema que nós estamos discutindo. Porque isso o que é? Qualidade de vida. Qualidade de vida. A mineração é a mesma coisa. Foi uma luta tremenda para que a gente conseguisse criar dentro da estrutura do governo do Estado um departamento que pudesse centralizar as demandas do setor da mineração, porque até então não existia departamento nenhum. Então, foi criada uma subsecretaria e as coisas foram avançando, e depois, posteriormente, a denominação da Secretaria de Energia passou a ser Secretaria de Energia e Mineração, para fortalecer mais ainda o tema. E as hidrovias também. Nós temos
O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo e, infelizmente, ela não é utilizada adequadamente. O que nós temos são transportes clandestinos, né? São Paulo tem a hidrovia Tietê-Paraná, que poderia ser realmente ampliada e melhorada para melhorar o transporte, e, com isso, melhoraria o trânsito também. Enfim, a gente procura cumprir a nossa parte. O que nós esperamos é apoio da sociedade e apoio do governo, né? Eu acho que o momento é oportuno. Essa discussão que o senhor trouxe hoje aqui para nós é oportuníssima. Nós estamos aí à véspera de um processo eleitoral, onde estaremos elegendo o futuro presidente do Brasil, né? Eu, particularmente, espero que, depois de 106 ou 130 anos, a gente possa eleger um paulista como presidente do Brasil, né? E, quem sabe, esse paulista possa levar o senhor como ministro de Minas e Energia, por exemplo. Não é? Não é, Bresser? Não, olha, Por uma semana. mas pelo menos, eu vou levar essa sugestão para ele, porque ele precisa ter uma política, no plano energético para apresentar para a sociedade. Não é? Eu acho que isso poderia contribuir muito, nós aqui poderíamos contribuir muito para que o nosso candidato pudesse formatar o seu plano de governo na área de energia. Enfim, nós estamos aqui para isso. Então, muito obrigado, né, pela presença, gostei, aprendi muito, e agora nós vamos abrir a palavra a todos os senhores. Aqueles que quiserem fazer uso da palavra. Alô. Bresser. Eu pediria para o pessoal identificar, tal, apesar que todo mundo conhece o Bresser, mas é importante para nosso registro na ata. Carlos Bresser, da Congás. Em primeiro lugar, deputado, mais uma vez, parabenizar ao senhor pela iniciativa da Frente Parlamentar do Gás. O meu amigo, o professor Edmilson, sempre provocativo, competente, como sempre, e com apresentações brilhantes. E dizer o seguinte, do ponto de vista do Estado de São Paulo, a gente está passando por uma janela de oportunidade ímpar. Nós temos aí o gás do pré-sal, como foi mostrado, em frente ao maior mercado brasileiro hoje, a maior demanda brasileira hoje. E o que nós temos que fazer é criar as condições de trazer esse gás do pré-sal para essa demanda. E isso é feito através de investimento, quer seja em infraestrutura de transporte, quer seja em infraestrutura de distribuição, e os investimentos vão acontecer na medida em que tem-se no Estado uma regulação estável, uma parte jurídica absolutamente estável, e isso é que permite que os investimentos cheguem nos níveis que eles chegaram até hoje. Eu acredito que o governo fez também um pouco a sua parte, aprovando, através da Secretaria de Energia, o Conselho de Política Estadual Energética, o Plano de Desenvolvimento de Gás até 2029, prevendo investimentos, deputado, da ordem de 15 bilhões de reais feito pelas distribuidoras. Nós estamos prontos para fazê-lo. E, com relação ao seu pedido, onde está a Ana? A Ana está aí? Então, por favor, vamos atender o professor. Obrigado. Muito bom. Já valeu a visita. Por favor. Microfone. Tem um microfone sobrando? Senão tem um sem fio aí que... Tenho aqui. O Jefferson, eu aconselho você ficar aqui na ponta, Jefferson, porque assim vai ficar mais fácil para você. Gostaria de cumprimentar o professor, achei a sua apresentação interessantíssima. Antes de tudo, meu nome é Eduardo, eu sou da Scania, e a minha contribuição aqui seria apenas acrescentar mais um diálogo, que é do transporte urbano de passageiros. A nossa empresa está aqui em São Bernardo, aqui dentro do estado, produz ônibus a gás para transporte urbano e exporta esses ônibus para países como a Colômbia, Peru, México, daqui a pouco. E, no entanto, aqui no Brasil, a gente continua numa batalha intensa, procurando mostrar os atributos e os benefícios e vantagens que o produto oferece, enquanto ganho sustentável, ganho em sustentabilidade, diminuindo o nível de emissões fortemente, e, subsidiariamente, isso contribui para a qualidade da saúde pública, na medida em que melhora o ar que se respira, e com sustentabilidade econômica também, porque o custo operacional do veículo é menor.
E tem sido uma batalha enorme a gente conseguir convencer os atores todos de que, apesar de fóssil, ele entrega todos esses benefícios. Eu sei que a questão do transporte urbano é muitas vezes muito mais ligada à questão municipal, mas está sob os cuidados do âmbito do governo, a MTU, que cuida do transporte metropolitano, e que tem, então, a possibilidade de alguma forma, interferir nos processos licitatórios e tal, onde se possa voltar também a atenção para isso, e dando oportunidade do operador que queira até escolher também um veículo que pode, apesar de fóssil, contribuir com tudo isso que eu disse anteriormente. Então, mais uma vez, cumprimentá-lo, professor. Gostei muito da sua apresentação, o senhor está de parabéns, é muito desafiador e empolgante ouvi-lo. Parabéns. Obrigado. Só acrescentar, o Eduardo, a turma da Scania, nos ajudou muito naquele relatório que a gente fez junto com a Congás, também no outro que a gente fez com a Fenosa sobre caminhão de lixo. Então, agradecer aí o apoio. Estão convidados a conhecer o nosso centro de gás. Será um prazer. E, eventualmente, encontrar ali alguma linha de apoio que a universidade possa contribuir com vocês. Agora, a agenda é tão mais simples na substituição do diesel, porque está claro que o diesel, que sempre foi um gargalo do refino, passou também a ser um gargalo da logística, porque a logística de importação de diesel já está no gargalo. Meu Deus, nós vamos investir em logística de importação de diesel ao invés de logística do gás? Nós não precisamos nos bater na parede da logística da importação de diesel. Nós podemos rapidamente substituir a importação de diesel como a primeira etapa. E isso passa de onde o gás pode ser mais interessante. Eu não vejo caminhões que cruzem o país inteiro usando gás nos próximos 20 anos. Não é um ambiente tão favorável para o gás no Brasil ainda. Mas na cidade de São Paulo, e nos nossos conceitos de corredor azul, que é um dos nossos projetos no centro de gás, que é toda a rota mais próxima do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, junto com o interior, o norte do Paraná, um pouco do Rio de Janeiro, aqui nós temos um ambiente para uma rota de carga de pequena distância, média, pequena distância, que pode ser a gás, tranquilo. Uma rota nós falamos do corredor azul paulista, é um dos nossos projetos, né? Mas esse poderia ir, atravessar para Minas, enfim, não vai chegar no interior do Maranhão, nem no Tocantins. Aí vai ser diesel mesmo por muitos e muitos anos. Mas há um ambiente muito favorável para a substituição de todo esse diesel importado e nós tirarmos da agenda esse desafio de expandir infraestrutura de importação de diesel. Não faz o menor sentido. Mais alguém? Paula? Paula Campos, da agência, né? Parabenizar o deputado mais uma vez. É muito boa a sua apresentação, professor, divertida também. Bastante. Falar que nós estamos sob nova direção, né? Ainda com menos de 6 meses lá na agência. O gás é futuro. Tá? Um pouquinho do P&D a falar, que foi comentado. A gente nem tinha disponibilização, ainda nem tem. Dia 10 de maio vamos ter um pequeno evento, né, que a Regina está organizando, para o link, para disponibilizar das 3 concessionárias, o que foi feito até o momento, de uma maneira resumida, é claro, mas já é um grande avanço. E me coloco à disposição aqui, da próxima vez, com a equipe, para a gente falar um pouquinho do que a gente tem feito, né, e o que pretende fazer. Ótimo, legal. Já está convidado, então, à próxima reunião, viu, Paula? Tá bom, obrigada. Com prazer. Você vai ser a nossa palestrante. Sei. Já que aqui é a Casa das Promessas, então vamos tirar uma dela também, né? Que a diretora possa aqui assumir um compromisso, porque dá muito trabalho para o professor, a cada projeto de pesquisa, passar por todo um processo de aprovação, se pode imprimir aquilo em forma de livro ou não. Para o P&D, infelizmente, não pode, né? Agora, a gente dentro do P&D, a gente não consegue as publicações mais, né? Não de pagar, de financiar, mas de autorização, que se o parceiro não tiver problema de sigilosidade na informação do essa é a única restrição de colocar. Se o parceiro permitir,
das Por exemplo, patentes. se o Brescia topa de bancar os nossos livros de projeto de P&D com a Congás, que fique pré-autorizado. O objetivo é difundir a informação o mais longe possível. E o livro é um bom canal. Agora, se a gente tem que passar por todo um processo administrativo de conseguir a aprovação da ARCESP ou não, daí a ARCESP vai olhar, se pode, aí passou 3 meses, o editor sumiu. Estamos à disposição, a gente avalia, se não tendo problema. Ótimo. Parabenizo o professor Edmilson pelo conhecimento. Identifica. Fala o nome para desculpa. Dirceu Abrão, subsecretário de Petróleo e Gás da Secretaria de Energia e Mineração. Parabenizo, então, o deputado pela iniciativa e as brilhantes ideias aí colocadas pelo professor Edmilson, muito bem colocadas. Mas eu não tenho dúvida da maneira como foi colocado aí toda essa evolução que ocorreu com relação à possibilidade do uso do gás, mas só como um alerta, que, aliás, é um alerta importante para o Brasil como um todo. Você mencionou muito bem aí que tem gente defendendo deixar o pré-sal para as futuras gerações, né? Então, a gente vai deixar o pré-sal para como? Se a gente está discutindo até que já nos planejamentos das grandes empresas de petróleo não está se considerando investimentos pesados em exploração e produção de petróleo a partir de 2035, 2030, em algumas empresas de petróleo. Então, a oportunidade é agora. O pré-sal é uma tremenda riqueza e esse investimento significativo ele teria que ser acelerado ao máximo a partir de agora. Infelizmente, não foi na última década, e a gente perdeu muito tempo aí, e talvez até o não desenvolvimento do gás está um pouco atrelado a essas opções anteriores aí da gestão anterior. E, no contexto, foi colocado que talvez o gás tivesse que estar mais adiantado na sua utilização no Brasil, em função de políticas públicas que não teriam sido adotadas na... Então, faço uma pequena provocaçãozinha em troca das suas. Quais seriam essas políticas públicas que teriam acelerado o gás? Porque, na minha visão, essa transformação que ocorreu no cenário brasileiro, em que a Petrobras hoje, nós como brasileiros, aí, a grande empresa que sempre foi a Petrobras, não por eu ter trabalhado lá há 35 anos, mas pelo que ela representa no Brasil, inclusive de suporte até para todo o desenvolvimento tecnológico na área de petróleo e gás no Brasil ainda, ela passou por um período e tem uma enorme dívida para pagar e fez suas opções empresariais, na minha visão, acertadíssimas. Então, dizer que a Petrobras não está fazendo os investimentos é uma opção necessária hoje para a recuperação da empresa. E também é importante porque abre uma porta para esse ambiente mais competitivo para o investimento no Brasil. E acho que as decisões do governo federal, a partir de 2016, levaram a essas regras que trouxeram de novo, a gente tem visto aí o resultado dos leilões, para esses grandes volumes de investimentos. Então, por mais que as tecnologias existam, são já consagradas, trazer GNLs, falou até transportar, fazer estações de GNL por rio, etc. Então, a gente tem outras alternativas, dutos a construir, etc. Se a gente não tiver perfeita discussão e manutenção dessas regras para atrair realmente os grandes volumes de investimento, e são as grandes empresas de petróleo que eu acho que, para viabilizar seus projetos e viabilizar a própria produção do pré-sal, o pré-sal tem essa realidade de ter um volume de gás muito significativo associado ao petróleo. O interesse econômico é o petróleo, mas não adianta, ninguém vai conseguir chegar lá e produzir só o petróleo e fazer dinheiro com aquilo. Então, esse gás está aí disponível. Agora, ver que existe uma possibilidade de trazer esse gás para a costa com um investimento de dutos aí que pode chegar a 4, 5 bilhões de dólares é algo muito difícil de equacionar, principalmente tratando-se de se falar em políticas públicas, né? Não vai ser do Estado. Eu acho que a iniciativa privada é que vai ter que ver com regras adequadas as melhores condições possíveis. Acho que esse é o grande esforço que todo mundo tem que trabalhar no Brasil hoje, na área de exploração e produção de petróleo, para que esses investimentos venham a acontecer, para que esse gás chegue. Não é simples. Por exemplo, foi comentado aqui, vamos trocar tudo por água quente. Pô, perfeito, eu adoraria. Em todo lugar, eu tenho oportunidade de ter uma casa que tem água quente, energia solar, etc. É o futuro, é por aí, mas isso é tudo muito caro. E quem é que paga essa conta no final, né? Então, eu acho que equacionar
essa evolução. O Estado está dando maior suporte, isso foi colocado aqui. Nós vemos aí essa possibilidade, sim, de implantar o gás, e até dentro de uma ótica um pouquinho diferente que você colocou de transição, me permita aí, não sei se é exatamente eu captei o conceito, mas é necessário o gás para apoiar o desenvolvimento das renováveis. E o gás é essa realidade que vai existir até aquela brincadeira que se faz, que vale para o petróleo, vai valer para o gás também. Nós estamos na era do petróleo, a era do petróleo não vai acabar porque vai acabar o petróleo, vai acabar porque outras fontes de energia vão superar algum dia. A gente tem que estar preparado para utilizar o petróleo e o gás até que essas energias se mostrem eficientes e presentes aí para a sua utilização. Então, era basicamente isso que eu queria levantar, e eu não sei se você poderia discorrer, dentro até de um conceito de Estado apoiando, quais teriam sido essas políticas públicas que tivessem desenvolvido mais o gás e o que a gente poderia fazer mais aceleradamente agora, porque eu vi várias colocações e vejo que as iniciativas estão em curso. Até citando a questão do ônibus ali, a gás, é uma iniciativa super importante, se desenvolveu, mas aí teve um período onde já outros proprietários de frotas de veículos investiram pesadamente nos veículos a gás, e aquilo não teve uma continuidade. É um problema também com relação a quem compra isso no futuro. Então, esses equacionamentos, eu acho que a gente precisa trabalhar junto e ajudar para desenvolver o processo como um todo. E como último detalhe só, a gente tem que trabalhar em áreas de potencial elevado, por isso que eu acho válido ressaltar o pré-sal. A bacia do Paraná, como colocada aqui, na realidade, ela nunca produziu petróleo. A geração de petróleo foi muito baixa na bacia. Eu acho que tem algumas visões, até trazidas pela própria ANP, divulgando esse potencial, mas se a gente colocar como investimento, vendo os riscos, não seria uma das fontes. Agora, olhar para o pré-sal, com toda a razão, é o potencial que a gente vê o futuro aí para viabilizar. Aqui tivemos uma segunda aula, né? Aqui só nos comentários. Desculpa aí, não era essa a intenção. E não dá para responder todos os tópicos levantados. Eu vou pegar especificamente a questão, com alguns exemplos, e vou depois fazer 2 comentários. Quais políticas públicas poderiam ter sido implementadas? Eu acho que poderia elencar uma série delas, mas a mais importante de todas, principalmente para o uso industrial, é viabilizar o financiamento do consumidor. E o consumidor, o consumidor, pequeno consumidor, e aí eu estou falando de estender o consumo e sair dos grandes industriais, que os grandes industriais vão lá, batem na porta do BNDES e ponto final. O BNDES mudou, a gente tem ouvido, pelo menos, falar que a ideia do BNDES agora é difundir o capital para a pequena e média indústria. O gás tem que estar na agenda do BNDES. E isso não é só dizer que está no discurso lá não está no discurso do BNDES. O BNDES acha bonito investir em eólicas e solares, e gás nem se fala. O problema é a garantia, o acesso à garantia. Eu acho que o Fundo de Garantia aqui do Estado de São Paulo, se ele pudesse entrar com uma agenda gás forte, para dar a garantia para o problema não está no gás. O gás é mais barato que a eletricidade e está todo mundo usando eletricidade. Onde está a barreira? Não está no custo da energia, está no custo do capital. Então, o problema é vencer a barreira do custo do capital. Essa é a primeira agenda, é garantir o investimento do consumidor. E, do lado do residencial e comercial, é a Caixa. Eu acho que um bom exemplo que a gente pode servir de modelo e até expandi-lo com mais agressividade foi a cooperação que a Bahia Gás assinou com a Caixa para a conversão comercial, de cogeração de pequena escala. Tal. Esse foi um projeto de parceria da Caixa com a Bahia Gás, que hoje se encontra mais favorável com as taxas de juros que estão aí. Você só precisa que a Caixa tenha a consciência de que investir em gás é investir em sustentabilidade, porque os bancos também querem sair bem na fita. Só que, se o que sai daqui para fora é que fóssil é fóssil, e tudo é fóssil, e todas as fósseis são iguais, acabou. Então, envolver os bancos nessa brincadeira, dar garantia para a indústria, para que ela possa fazer esses investimentos. Acompanhado a isso,
e aí é o outro exemplo, não no que deve ser feito, mas do que não deve ser feito, acho que a gente tem exemplo do que não deve ser feito, é dar garantia de suprimento. Nada vai acontecer sem ter uma garantia de suprimento. Mas eu me lembro da presidenta da Petrobras, que depois virou ministra, indo na televisão e falar que não ia ter gás, e com isso você matou o projeto de GNV no país. Sem nunca ter faltado gás. Isso é política que não se deve fazer. Porque o gás é muito sensível às más notícias. Muito sensível às más notícias. Mudança cultural com más notícias é impossível, né? Então, eu acho que a convicção de que o gás tem a sua bela história a contar em relação à sustentabilidade, a viabilização do capital, que hoje está mais fácil, mas quem tem o capital tem que entender que investir em gás é uma proposta de país, uma proposta de sociedade, e tem que entrar nesse navio junto, e dar as garantias para que a indústria vá buscar os equipamentos que estão no mundo e, eventualmente, até nacionalize alguns desses equipamentos. Hoje, a gente, aquecedor a gás, a gente está importando todos. Pode um negócio desse? Já fabricamos aquecedores no Brasil, mas hoje não, a escala não compensa. Pode um negócio desse? Precisa um negócio desse? Então, eu entraria... Eu acho que a agenda do governador Alckmin em relação à pró-competitividade, em relação à agenda pró-aumento da produtividade, passa necessariamente pelo gás. Mas precisa entender como. Essa não é uma mensagem tão trivial. E podemos ajudar, e eu acho que toda a indústria tem como ajudar nessa mensagem. Se o governador, durante esse processo da campanha, puder mostrar que a agenda pró-competitividade, pró-produtividade, passa necessariamente pelo um consumo inovador e eficiente do gás, um consumo sofisticado do gás, é uma mensagem original, porque ninguém está falando disso por aí, é uma mensagem original. E o último, não sei se respondo um pouquinho, quer dizer, eu acho que evitar tumulto é essencial e criar as condições de acesso ao capital pró-gás junto aos consumidores. Acho que essas são as duas grandes restrições. Agora, a mensagem Petrobras. Bom, a data que você colocou, bem colocado, o que ocorreu é conhecida. Foi quando a BP, a antiga British Petroleum, anunciou a mudança de marca e se transformou na BP, a Beyond Petroleum. Esse foi o dia que as petroleiras disseram que não seriam mais petroleiras, seriam empresas de energia. E todas, com seus caminhos, têm seguido esses caminhos. A Petrobras foi agressiva nisso já na presidência do presidente Reichel. Foi quando a Petrobras se colocou como uma empresa de energia. Esse processo foi acelerado com o presidente Gabrielli. A ida do professor Hildo, nosso colega de casa, numa diretoria de gás e energia que foi criada, acelerou esse processo. Infelizmente, dadas as histórias mais negativas que a gente não precisa falar aqui, mas principalmente, e de longe, principalmente dada a descoberta do pré-sal, a Petrobras tem tido que reverter. E hoje, das grandes petroleiras equivalentes, a Petrobras é aquela mais dependente de ativos de petróleo, 87%, quase 90% é petróleo. Em 2010, a Total, na França, no Congresso Mundial de Gás de Paris, anunciou pela primeira vez a Total tinha o portfólio de gás superado o portfólio de petróleo. Foi a primeira vez que uma grande petroleira das majors anunciou. A Shell está com uma política que petróleo vai chegar a 40% só até 2035. Então, está todo mundo reduzindo a participação relativa do petróleo. A Petrobras não vai fazer isso. O pré-sal não vai permitir que a Petrobras faça isso. E a questão da dívida, etc., etc., a obriga a vender de seus portfólios de eólica. A Petrobras foi superatuante em etanol, está saindo do etanol, a Petrobras. E eu só lamento que a Petrobras saia completamente do gás. Por quê? E completamente no seguinte sentido. Acho que tem tudo a ver privatizar o que existe. O que existe tem tudo a ver privatizar. Faz sentido privatizar as redes existentes, faz sentido privatizar os terminais de GNL, se a EC é comprador para isso, faz sentido privatizar o Gasbol, faz sentido privatizar o que existe. Mas eu não acredito que o Brasil já criou condições econômicas suficientes
para que a expansão do que existe possa ser feita sem a Petrobras? Acho que não. Não esta Petrobras, mas aquela Petrobras de 5 anos atrás foi essencial. Toda a infraestrutura de gás existente, não da distribuição, mas inclusive de distribuição fora de São Paulo e do Rio, mas toda a infraestrutura existente foi construída pela Petrobras com apoio, assumindo os riscos e perdendo dinheiro, porque nada disso deu dinheiro. Nada disso deu dinheiro. A civilização do gás passa por alguém que possa bancar, e não é o Estado, porque o Estado não tem dinheiro. Então, eu só lamento que a Petrobras se desestruture demais no seu negócio gás, porque o Brasil vai chamá-la de novo. Não tenho a menor dúvida que daqui 5, 6 anos a Petrobras vai ter que voltar para isso. E se tivesse desestruturado demais, perdido a competência técnica, perdido as pessoas, vai ser outros 4 anos de preparação. E o tempo corre. Então, eu espero que a Petrobras mantenha... Se não pode ser uma empresa de energia, que seja petróleo e gás. Mas, para valer. Que tenha o gás como uma unidade de negócio ainda forte dela. Porque nós vamos precisar da Petrobras. Eu não vejo o Brasil expandindo o novo, não o que está aí. O que está aí privatiza. Mas eu não vejo o Brasil expandindo o novo sem a Petrobras. Acho muito difícil, especialmente se as políticas não forem claras. Né? Eu queria só mais 2 minutinhos, de fato, até confirmando a sua informação. Houve mesmo na experiência anterior uma série de dificuldades em relação à frota de ônibus a gás. Foi uma imposição do tempo lá acho que da prefeitura Undina, onde então se tentou essa tecnologia e, a verdade, ela não funcionou. Agora, isso faz mais de 15 anos. De fato, a tecnologia disponível naquela época tinha limitações, essas limitações foram superadas hoje. E não só essa da tecnologia do veículo, mas um outro problema que havia também, o tempo de abastecimento desses veículos nas garagens era um negócio dramático, levava lá 30, 40 minutos para abastecer, porque a linha não tinha a pressão necessária para cumprir a tancagem, a cilindragem dos veículos. Hoje, esse problema também está superado, existem compressores com alta performance que permitem um abastecimento no tempo compatível com aquilo que se demanda nas operações das grandes frotas. E prova disso, quer dizer, a experiência que grande parte, ou muitas cidades europeias têm em já possuir grandes frotas de ônibus a gás operando. Tá, então, era só esse detalhe. De fato, o que o senhor apresentou é verdade, mas isso tudo foi superado e hoje a realidade é bem outra. Eu pedi apenas essa coisa, temos que trabalhar junto agora para rapidamente Perfeito. criar essa consciência para voltar. Isso é mais Perfeito. Totalmente de acordo. Permite só um adicional. Lá atrás, nós não tínhamos o gás da Bolívia. Então, o gás vinha da bacia de Campos, com alto conteúdo de líquidos e variável conteúdo de líquidos. Quando tinha problema na estação de Cabiúnas, a Petrobras jogava o gás bruto na rede. O gás que vinha do campo de Merluza não passava por uma UPGN, ele entrava direto na rede. Por isso que se escolheram as garagens de ônibus da Zona Oeste, e não da Zona Leste, porque a Zona Leste recebia gás de Merluza. E esse gás danificava os motores, porque tinha muito conteúdo de líquidos. Hoje, o gás é muito mais... A qualidade do gás é muito mais estável. E, mais que isso, nós temos uma patente nacional de um purificador on-board, que você põe dentro do cilindro, você pode chegar só com metano no motor. Uma patente nacional, que está aí. Então, todos os problemas da qualidade do gás, que o pré-sal pode vir a trazer algum problema, porque tem que trazer gás como vier, né? Você resolve internamente o veículo. Mais alguém? Bom dia. Posso fazer o convite, deputado? Então, está aqui na pauta, Maria Fernanda. Só então vou tá terminar bom, o debate aí sobre o bom. tema, aí já passo para você a palavra, tá? Mais alguém, gente? Bom, não havendo mais ninguém a fazer pergunta para o professor, então eu falo para Maria Fernanda, por favor. A Maria Fernanda representa aqui a Aspacer,
ela vai fazer um convite para o dia 23 de abril aqui na Assembleia, não é, Maria Fernanda? Correto. Então, parabéns, professor, foi excelente apresentação. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. E eu estou aqui representando a indústria cerâmica de revestimento paulista. Quero dizer que esse assunto é diário dentro da nossa casa. Falamos do gás quase todos os dias. E nós vamos ter, no dia 23/4, aqui na Assembleia Legislativa, um fórum, segundo Fórum Brasileiro do Gás. Então, estou aqui para convidar a todos os presentes para fazerem parte. É um evento gratuito, né, muito fácil se inscrever, entra no site das Passer, a inscrição é gratuita. Começa a partir das 8h30 da manhã, nós vamos receber primeiro um café da manhã de boas-vindas e depois vamos abrir para são 3 painéis, onde o próprio deputado vai fazer parte dessa abertura e também da pauta. Então, era esse o motivo, e que a gente continue com essa discussão tão importante que é a do gás natural. Então, era esse o meu recado. Tá ok? Muito bom. Posso só contar uma anedota que pouca gente conhece? No gasoduto que vai para o sul, o Gasbol que vai para o sul, um grande consumidor de Santa Catarina é um grande ceramista. A cerâmica precisa de gás e só gás. Para exportar a cerâmica, precisa ser gás, não dá para exportar a cerâmica a diesel. Houve um problema no gasoduto antes da indústria, da fábrica, e ficaram sem gás. Foi um sururu danado, uma confusão danada. Tiveram que trazer e trouxeram, em 15 dias, uma bateria de GLP que estava parada no Espírito Santo, lá da CST, da Siderurgia do Tubarão, uma tremenda... O Fernando Corner, muitos conhecem, eu acho que era o único brasileiro capaz de fazer isso, ir lá desmontar uma bateria de GLP gigante, cortar em 4 peças e trazer e montar em 15 dias em Santa Catarina, para ter GLP, enquanto não reparavam o gasbol. Pergunta é, por que passaram por tamanho sururu e não puseram diesel? Porque não pode pôr diesel. Se você quiser exportar, isso é o uso inovador do gás, isso é o gás adicionando valor aos produtos e contribuindo com produtividade e competitividade. É o grande exemplo. Então, a indústria cerâmica é um grande exemplo. Eu escutava muito que o chuveiro a gás que era um problema que podia explodir o banheiro, mas que podia eletrocutar ninguém o chuveiro elétrico, eu nunca escutei. Então, está vendo que a campanha... E as estatísticas dos bombeiros mostram que chega a ser 10 vezes maior a morte por chuveiro elétrico. É isso mesmo. Mas eu só queria trazer a propaganda, como ela pode ser feita. É uma questão cultural, né? Cultural. Como foi dito aqui. Que a CESP nos ajudou a criar aqui no passado, né? Quando precisava vender elétrons a qualquer maneira. Liceu. Desculpa, prometo ser bem rápido. Aproveitando todos os envolvidos aqui preocupados com gás, eu não poderia deixar fazer uma observação que depois dessa hora e pouco que a gente está discutindo o gás aqui, a gente não citou algo muito importante na minha visão, e eu mencionei que para trazer investimentos precisa de regras adequadas, e é isso que vai provocar a facilidade e a possibilidade de crescimento mais acelerado para o gás. Existe uma iniciativa que foi encabeçada aí pelo Ministério de Minas e Energia, com toda uma participação das secretarias de Estado. Nós, de São Paulo, tivemos em todas as reuniões, participando da discussão, uma iniciativa chamada Gás para Crescer. Por incrível que pareça, se discutiu muita coisa de gás, a gente não citou, isso vem sendo falado já intensamente nesse ano e meio. Então, é muito importante a preocupação de todos e, principalmente, o apoio de todos. Porque a gente falou aqui em universalizar o gás, eu gostei da definição aí da sociedade toda com maior utilização do gás e as regras que estão sendo traçadas e propostas no Congresso Nacional aí nas próximas semanas, elas trazem essas condições, ao nosso ver, aí, para que essa indústria realmente dê esse passo nessa evolução. Então, é muito importante para todos os envolvidos aí tentarem buscar o maior apoio possível, por via, inclusive, parlamentar, que isso vai ser discutido no Congresso, a aprovação do substitutivo da lei do gás, que deve ocorrer nas próximas semanas, é muito importante. Muito bom. Bom, dia 9 de maio, a nossa próxima reunião, será às 9h30, nesse mesmo plenário, quarta-feira, que é numa quarta-feira,
e aonde já, antecipadamente, a Paula se colocou à disposição para vir aqui e fazer sua exposição, tá? Aí, se você quiser depois combinar com a doutora Alice aqui o tema, você pode combinar, tá bom, Paula? Por favor. Bom, e nada mais a bem tratar, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os senhores e as senhoras, em especial ao professor Edmilson, que nos deu aqui uma verdadeira aula, né, sobre o gás. Gostei muito, professor. Vou procurá-lo ainda, viu? Tá bom? Está sempre aberto. Ok. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos, tá?